Amém? João 16, 33. Amém? Glória a Deus. Grande é o Senhor Deus. Todos encontraram? João 16, 33. Amém? Glória a Deus. Fiel. Grande Deus. Amém? Poderoso. Eu vou ler 16, 33. Amém? Evangelho de João 16, 33. Verso 33 fala assim: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Podem sentar glorificando ao Senhor Deus. Senhor Deus, nosso Pai, que Deus toda a honra, toda a glória, Pai. Eu peço a Deus que o Senhor me use, ó Deus, mais uma vez, ó Deus, como canal de bênção, ó Deus, para a tua igreja, ó Pai. Usa, Deus, em nome de Jesus, Pai. Não seja, Senhor, da persuasão humana, Pai, mas seja da persuasão divina, Pai. Fala conosco, Senhor, nesta noite, assim como esta palavra já falou comigo, ó Deus. Que o Senhor Deus possa fortalecer cada um que está aqui, para a honra e glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Esta palavra Deus me deu hoje de manhã, quando eu recebi uma triste notícia, porque nós pastores também recebemos tristes notícias, né? Meu primo, 31 anos, ele suicidou-se. 31 anos. Amém? Estava a estudar medicina, estava quase formado, doutor, estava a estagiar no hospital no Porto. E com 31 anos tirou a própria vida dentro do carro. Amém? Então Deus me deu esta palavra, que muitas são as aflições deste mundo. Amém? Meu Deus. Analisando a palavra do Senhor, e aqui nós podemos ver que Jesus ensinava aos seus discípulos. Aqui Jesus sabia que iria ser crucificado, que iria ser preso, mas mesmo assim Jesus ensinava aos seus discípulos. E ele disse assim para os seus discípulos: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui a palavra do Senhor diz, aqui Jesus estava a ensinar os seus discípulos: Ei, eu vou-me embora, mas vocês vão ficar nesta terra, mas vocês vão ter aflições. E quem é que não tem aflições? Quem é aqui que já não teve uma decepção? Quem é que aqui que já não chorou em querido? Quem é que aqui já não teve uma decepção amorosa? Quem é que aqui já não chorou amargamente? A palavra do Senhor aqui nos diz, que eu estava a dizer para os discípulos: Ei, neste mundo tereis muitas aflições. E quando eu vejo, muitas são as aflições deste mundo. Mas o salmista também nos diz no Salmo 34 que muitas são as aflições do justo. Então as aflições, elas vêm para o ímpio, mas elas também vêm para o justo. Assim diz o salmista no Salmo 34 que muitas são as aflições do justo. Então nós vamos passar aflições neste mundo. Não pensem por vir ao Evangelho que nós não vamos ter aflições, que nós vamos ter aflições. Não é porque nós aceitamos o Senhor, não é porque nós nos batizamos, que tudo vai correr às mil maravilhas. O próprio Jesus ensinou aos seus discípulos: Ei, neste mundo tereis muitas aflições, mas são muitas, não são poucas, porque está no plural. Então está no plural, são muitas, não são poucas as nossas aflições. Uns de uma maneira, outros de outra. Mas aqui Jesus já também diz para os seus discípulos: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Quando eu comecei a meditar nesta palavra, quem é o príncipe da paz? É o Senhor. Ele veio, eu estava a dizer aos seus discípulos: Eu digo-vos isto, para que em mim tenhais paz. Porque quando nós temos o Senhor Deus no nosso coração, quando nós
paz excede tudo, porque essa paz nós só encontramos no nosso Senhor Jesus. Antes estão lá fora sem essa paz interior. Quantos? E o diabo sabe onde está a trabalhar. O diabo sabe qual é a mente mais fraca. Eu ontem fui à casa de um irmão e eu vi a porta da entrada, ela tinha uma brecha assim. E Jesus me mostrava assim, olha, aquele é o crente que não dá trégua, que o diabo procura essa brechazinha. Porque eu do lado de fora eu vi a luz do lado de dentro. Então é essa brecha que o inimigo procura nas nossas vidas para nos tirar a paz. Porque ele sabe que o nosso Deus nos dá essa paz. E muitas das vezes eu vejo mesmo dentro da igreja, irmãos sem paz. Por quê? Será que tem a Deus como seu único e suficiente Salvador? Porque a palavra nos diz, ei, vão ter muitas aflições. Não são poucas, não. Mas o Senhor também nos diz, ei, sou eu que vos dou a paz. Aleluia. Sou eu que tenho a paz. Sou eu que sou o príncipe da paz. Aleluia. Então, quando nós temos essa paz, o que é que a Bíblia nos fala? Logo me deito em paz e dormirei. Por quê? Porque nós temos a paz de Cristo. E há muitos que não têm essa paz. Mas espera aí, pastor. Nós crentes também temos aflições. Vamos ter. Enquanto nós andamos nesta terra dos viventes, que eu digo que é dos viventes, nós vamos ter aflições. O que é uma aflição? Aflições todos nós temos, ou no trabalho. O próprio apóstolo Paulo, ele orava a Deus para que Deus tirasse o espinho da carne. Mas ninguém sabe qual era o espinho que o apóstolo Paulo carregava. Aqui nos fala que era um espinho. Ninguém sabe dizer o que era realmente. Podia ser uma amargura do passado, podia ser realmente um espinho na carne, podia ser uma tristeza. E todos nós carregamos muitas das vezes esse espinho na carne, que nos tira o quê? A paz. Mas a palavra do Senhor também nos diz aqui, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Olha só, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aleluia. Tende bom ânimo. O que é que Josué, capítulo 1, verso 9 fala? Diz, esforça-te e tem bom ânimo. Então a palavra do Senhor, ela nos diz o que é ânimo. O que significa ânimo? Significa motivação, significa solidez, significa bravura, significa impulso. Esforça-te, tem bom ânimo. Aleluia. Porque nós queremos, muitas das vezes, nós pensamos, todo mundo que aqui está conhece este versículo. Esforça-te, tem bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 24, verso 14, diz assim: espera no Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Olha, o salmista diz: espera no Senhor e tem bom ânimo. Aleluia. Não espere nos bens materiais, não espere em alguém. Espere no Senhor e tenha bom ânimo. Aleluia. É o que a palavra do Senhor nos diz. No Salmo 42, verso 5 diz assim: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Espera em Deus, pois
auxílio e Deus meu. Então, Aleluia. a palavra do Senhor ela é bem clara. Porque perturbas dentro de mim. Espera no Senhor. Muitas das vezes nós vamos passar por muitas aflições, irmãos. E eu, quando eu analisava esta palavra, eu analiso tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Presbiteriana, não é normal os sinais dos tempos. Nós temos a viver os sinais dos tempos. O suicídio nunca foi tão grande. Hoje há mais pessoas a suicidar-se, pessoas até a morrer da doença. Em todo o mundo, a cada segundo, a cada minuto, a suicidar pessoas. Porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. E muitos não conseguem lidar com as aflições deste mundo. Porque é que uma pessoa suicida, que se leva ao extremo do suicídio, é muitas das vezes porque não consegue lidar com as aflições deste mundo. Mas a palavra de Deus, porque é que Jesus disse isso aos discípulos? Porque ele sabia que eles ainda iriam enfrentar muita coisa pela frente. Então aqui a palavra de Deus, esta palavra também é para nós. Olha só, o apóstolo Paulo diz em Atos, capítulo 27, verso 22 ao 25. Tende bom ânimo, pois eu confio em Deus. Aleluia. Mas espera aí, o apóstolo Paulo, ele fala isto, mas ele estava à espera de ser morto. Já cheirava a morte. Mas mesmo assim ele ainda diz: ter bom ânimo, pois eu confio em Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo sabia que ia ser morto, mas mesmo assim ele diz: mas eu confio no Senhor Deus. Eu confio, por mais aflições que eu tenha que passar, eu confio no Senhor. E é isso que nós temos que dizer todos os dias. Por mais aflições que eu vá passar neste mundo, mas eu tenho em quem confiar. Porque muitos dizem assim: a morte, ela é a última a morrer. Espera aí, para nós crentes a morte nunca morre. Por quê? Porque nós sabemos onde está onde nós ganharemos a nossa vida eterna. Então a esperança para nós nunca morre. Como os do mundo dizem que a esperança é a última a morrer, para nós ela nunca morre. Mas nós temos que confiar em quem? Em Deus. Mas espera aí, pastor, você está a falar isso porque está tudo bem consigo. Não é assim, irmão. Deus desta palavra quando eu estava triste por causa do meu primo. E Deus já nos conforta, porque tem bom ânimo. Eu sou contigo. Confia. Porque muitas das vezes é fácil estar aqui e falar confia em Deus quando tudo vai bem. Mas eu quero ver é quando está tudo a dar-se errado. Tudo. E dizer confia no Senhor. Porque esta palavra já bateu ao meu coração primeiramente, quando eu meditava nela. A palavra do Senhor diz assim, segundo aos Coríntios 6, verso 8 ao 10. Que maravilha entre os tecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecidos, enriquecendo a muitos. Nada tenho, mas possuo tudo. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. O próprio apóstolo Paulo ele fala, que maravilha, mas estamos sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo os outros. Aleluia. Olha só o que o apóstolo Paulo diz: pobres, mas enriquecendo os outros. Nada tenho, mas possuo tudo. Não tenho nada, filho. Mas eu tenho o quê? Porque ele sabia onde é que ele tinha a sua confiança. Aleluia. É que ele dizia: eu não tenho nada, mas sou rico em tudo. Por quê? Porque ele sabia onde estava a sua esperança. Aleluia. E muitas das vezes nós temos que ser assim, que ele fala, mas sempre alegres, pobres.
claramente o Espírito Santo a falar comigo, que muitas das vezes nós não enriquecemos os outros, porque nós só utilizamos os telefones para amaldiçoar. Nós vamos ao Facebook só sobre pessoas a criticar. Nós vamos às vezes até numa pregação. Se o cara fala a verdade, já é criticado. E nós só utilizamos os meios que Deus nos deu para criticar os outros. Mas a palavra de Deus aqui ela é bem clara. O apóstolo Paulo fala: sempre alegres, pobres, mas enriquecendo os outros. Aleluia. Irmãos, enriqueça os outros com a paz do Senhor. Enriqueça os outros, talvez com um versículo. Não use só o raça dos telefones só para criticar o B, o seu patrão, o fulano, o ciclano. Não. Enriqueça os outros com a paz do Senhor. Enriqueça. Talvez você até conheça pessoas que estejam à beira do suicídio. Mas talvez você dando ao Pai do Senhor, dando um carinho, dizer eu amo em Cristo. Talvez essa pessoa até deixe de fazer isso. Porque muitas das vezes isso acontece. Isso acontece. Então muitas são as aflições deste mundo. Muitas. Uns de uma maneira, outros de outra, mas todos vamos padecer. Não é porque nós viemos ao Evangelho e a doutrina da prosperidade prega bem a Deus e tudo será novo. Não vão sofrer mais, não vão ter mais dificuldades. Não. Foi aqui as palavras do próprio Jesus. Não são minhas, do presbítero Helder, não são do Pedro, não são de ninguém. São do próprio Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Muitas serão as aflições deste mundo, mas tendo bom ânimo. Eu venci o mundo. Tendo bom ânimo. Este ânimo, o que é que significa o ânimo? O ânimo significa vontade, o querer, a garra. Se nós, irmãos, olha só, a relação de Deus não deu. Se nós tivéssemos um ânimo que o Satanás tem, amém. O diabo tem ânimo para quê? Para nos destruir. E se os crentes tivessem ânimo para ganhar almas, como o diabo tem para destruir almas. Irmãos, a palavra do Senhor é bem clara, mas tendo bom ânimo. Tendo bom ânimo. O que é bom ânimo? É não ir abaixo. Está difícil, tá? Vamos glorificar a Deus. Está difícil, não está? Por que é que a gente louva o louvor? Mesmo sem dinheiro te adorarei. Pode vir a doença, pode vir isso, pode vir aquilo outro, que eu vou sempre louvar. Mas muitas das vezes isso não acontece, porque cantar é fácil, mas viver é diferente. Mas espera aí, nós não cremos num Deus Todo-Poderoso? Nós não cremos num Deus que deu o seu próprio Filho? Peraí, algo está errado então. Então temos que rasgar algumas páginas da nossa Bíblia, porque só vamos ter ânimo quando tudo vai bem. Quando eu estou bem no trabalho, quando eu estou bem no serviço, quando eu tenho um carro novo, quando eu tenho uma casa nova. Só vai bem assim, só vou ter bom ânimo assim. Não, só vou ter bom ânimo no culto do domingo. Nos outros cultos não tem ânimo. Tendo bom ânimo. E ele diz assim: eu venci o mundo. Porque é que o próprio Jesus ele fala: eu venci o mundo. Porque ele andou na terra como nós. Ele foi perseguido como nós. Ele foi rejeitado como nós. Meu Deus. Muitas das vezes cuspido. Então ele disse: tenha um bom ânimo. Eu venci este mundo. Porque este mundo não é nosso. Este mundo não nos pertence. Muitas são as aflições do justo aqui na
e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Aleluia. Foi o próprio Jesus. Ele sabia que iria se iniciar o processo para que, daquele qual ele teria vindo ao mundo. Mas ele, antes mesmo de ser preso, de ser crucificado, ele quis deixar uma lição aos discípulos. Tenham bom ânimo, sabem porquê? Porque quando vocês forem pregar, vocês vão ser apedrejados. Ei, vão ter bom ânimo, porque vocês vão passar dias sem comer. Ei, tenham bom ânimo, porque vocês vão passar muitas aflições. Mas tendo bom ânimo, porque se nós formos analisar, muitas das vezes nós, seres humanos, somos assim. Eu tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amanhã já estamos assim. Sei que o Senhor é o meu pastor, mas estou muito embaixo. Estou daqueles dias, não estou legal não. Estou ruim. Mas espera aí. O Senhor Deus disse para nós termos ânimo. O Senhor Deus disse para nós ter bom ânimo. Eu venci este mundo, assim como nós vamos vencer. Por que é que nós precisamos vencer este mundo? Porque nós não pertencemos a este mundo. Se nós queremos herdar o reino dos céus, nós temos que vencer este mundo. O que é vencer este mundo? Prazeres carnais, lascívia. Temos que o quê? Pedir perdão, saber perdoar, saber pedir, reconhecer que erramos, que isso hoje é muito difícil. Reconhecermos muitas das vezes os nossos erros. Só os outros é que têm erros, só o pastor é que tem erros, mas ninguém tem erros, porque os outros são todos santos, só o pastor é que não. Isso é um exemplo, irmãos. Então, o ser humano, muitas das vezes, ele tem dupla personalidade, dupla personagem. Portanto, está bem, como daqui a pouco já está ruim, já está mal. O ser humano, estamos aqui felizes, dando glória a Deus, mas vamos para casa e já estamos tristes, amargurados. Porquê? Mas espera aí, o nosso Deus não é o mesmo. Nós vamos passar aflições, vamos. Claro que vamos. Mas o Senhor também nos diz: eu vim para que tenhais paz, porque eu sou o príncipe da paz. Glória! Aleluia, Jesus! Nós podemos ter aflições, bate-se, mas a paz ninguém já pode tirar. Por quê? Porque nós temos um Deus que cuida de nós. Amém, irmãos? Amém! Amém? Amém! Eu acho que não. Acho que está tão assim muito. Quero ver o que a palavra nos diz. Êxodo 3. Não precisam me abrir, não perdemos tempo. Êxodo 3, 7. Fala assim: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor. Olhem só, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Olhem só o 8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que manda leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu e do amorreu e do ferezeu e do hebeu, o do jebuseu. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz. Que o Senhor Deus, Ele tem ouvido, tem visto atentamente
Deus não trabalha a nosso favor? Trabalha. Mas para isso nós temos que ter o quê? Bom ânimo. Temos que nos esforçar, assim como ele disse para Josué. Josué, anima-te. Tem bom ânimo. Esforça-te. Esforça-te. Vocês pensam que a palavra de Deus nos fala nos Salmos que o Senhor ouve o gemido de um justo, ouve o clamor de um justo. Vocês pensam que o Senhor Deus não ouve a nossa oração? O Senhor ouve a nossa oração. Aleluia. Mas para isso nós temos que ter o quê? Bom ânimo, nos esforçarmos. Esta palavra, irmãos, muitas das vezes eu digo para mim mesmo, esta palavra não é o meu coração, esforça, tem bom ânimo. Porque muitas das vezes, quem é que não tem vontade de desistir de tudo? Quem é? Porque muitas são as aflições deste mundo, muitas são as perseguições. Mas o Senhor Deus me confronta com esta palavra. Ei, eu sou contigo, tem bom ânimo. Esforça-te, seja valente. Eu não te chamei para seres um derrotado, porque eu também tenho os teus sonhos. Os meus sonhos para ti são maiores que os teus. Os caminhos que eu tenho para ti são maiores que aqueles que tu pensas. Então por que é que muitas das vezes nós não nos abaixamos? Muitas das vezes nós ficamos amargurados. E é aquilo que o inimigo, irmãos, tem mais tentado dentro da igreja. É essa frechazinha que nós deixamos na nossa vida. E ontem Deus mostrava naquela porta. Muitos são aqueles que dão brecha para o inimigo entrar. Mas espera aí, a brecha, irmãos, era assim, mínima. Não era a porta aberta. Ela era mínima. E ontem estava naquilo. Não precisa ser muito grande para o inimigo entrar nas nossas vidas. Ele só precisa do mínimo. Por quê? Porque ele está lá, e diz sempre que ele está lá com uma lupazinha. Porque ele sabe onde eu erro. Ele sabe onde o presbítero erra. Ele sabe onde uma graça erra. Ele sabe os nossos defeitos. Meu Deus, meu Deus. Ele sabe muitas das vezes onde é que nos há de irar. E essa ira, o que é que a Bíblia nos diz? Ser tardios para falar e tardios para vos girar. E muitas das vezes o inimigo sabe onde é que nós nos giramos. Ele sabe. E é isso que o inimigo quer. Mas o próprio Jesus disse para os seus discípulos: ei, tenham bom ânimo, eu venci este mundo. Então, vocês também são capazes de vencer este mundo. O próprio Jesus disse. Porque a palavra nos fala que ele ia para o pé de carne do Pai. Mas eu analisando esta palavra e tudo o que Jesus viveu nos 3 anos e meio do seu ministério, ele foi muito afrontado. E no pé, uns dias, vamos falar assim, antes de ele ser crucificado, ele ainda dá ânimo aos outros. Ele ainda tenta dar ânimo às outras pessoas. Irmãos, nós temos que ser assim, dar ânimo aos outros. Sabe por quê? Porque para nos tirar o ânimo, já há muitos para tirar o ânimo. Já há muitos que nos querem destruir. Já há muitos que querem que a nossa alma ela se abata. Já há muitos lá fora, e muitos até dentro da igreja. Até muitos. Então, irmãos, seja como o próprio Jesus, que nos últimos dias ele deu bom ânimo para os seus discípulos. Não seja daqueles que tiram o ânimo. Não seja. Porque Jesus já sabe quem são os seus. Eu não sei se no sábado foi o presbítero Helder que falou, ou se foi o diácono Ricardo. Quando Jesus
Ele ia operar milagres, ele levava quem? Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque os outros não estavam preparados. Por quê? Se ele levasse Judas, ele ia até pedir dinheiro para os pais. Dizer assim, Jesus vai ressuscitar, mas tem que dar dinheiro. Porque é que Jesus não levou os outros discípulos? Porque nem todos estavam preparados para ver o milagre que Jesus ia fazer. Nem todos. Então, irmão, seja alguém que dá ânimo aos outros. Seja uma pessoa que, mesmo dentro do seu trabalho, mesmo que a pessoa esteja, irmãos, contra você, faça a diferença. Porque o Todo-Poderoso está a ver. Aleluia. O Todo-Poderoso está a ver. Muitas das vezes, Obrigada, Senhor. Aleluia. muitas das Seja vezes, louvado, aleluia, Jesus. nós pensamos assim, mas por que fazer o bem se não está ninguém a ver? Por quê? Mas o Senhor Deus, Ele está a ver todas as coisas. Todas as coisas. Se você dá um copo d'água, irmãos, o Senhor Deus Todo-Poderoso Ele está a ver. Então, irmãos, seja alguém que ajuda os outros. Seja alguém que esteja ali para ajudar. Em todo lugar onde você esteja, irmãos, faça o melhor. Não deixe que a raiz da amargura do mal benção. Porque o Senhor Deus disse: eu venci este mundo. Então pense, irmãos, este mundo fazendo o bem, não o mal. Para fazer mal já há muitos, mas para fazer o bem há poucos. Então faça a diferença, assim como o próprio Jesus ele fez a diferença entre os seus discípulos. Ele deu força para os discípulos. Seja alguém, irmãos, dar força quando tudo está errado. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil chegar aqui muitas das vezes pregar para abençoar o irmão, sendo que muitas das vezes nós é que precisávamos ouvir a pregação. Mas o Senhor Deus é Ele que nos fortalece. É o Senhor Deus que nos dá força. Então, seja forte, corajoso, tende bom ânimo. Amém? Glória a Deus. Amém? Vamos terminar esse culto.